Olá, meu nome é Paulo Martins, sou professor de Letras Clássicas da Universidade de São Paulo, da FEFELESH, e estou aqui hoje reunido com dois grandes colegas e amigos, o professor Breno Sebastiani, de Literatura Grega e Língua Grega, e o professor Gabriele Cornélio, que é professor titular de Filosofia Antiga da Universidade de Brasília. Se eu for começar a desfiar o currículo do professor, eu vou gastar pelo menos umas 2 horas e meia. Então, para simplificar, o professor tem pós-doutorado na Unicamp, Unifesp, na Universidade de Nápoles, em Oxford, foi professor visitante em Cambridge. Enfim, é um currículo invejável que o professor nos oferece. Nesse sentido, a vinda dele aqui para a USP teve como ponto de partida o lançamento da nova tradução do Fedon de Platão, realizada pelo professor Cornélio, e que está sendo agora lançada pela Companhia das Letras, né? Simultaneamente a isso, o professor Cornélio também irá ministrar um curso curto aqui na FEFELESH a respeito dessa obra. Então, muito obrigado, Gabriele, por ter vindo, aceitado o nosso convite e eu espero que a gente possa ter um bom papo. Obrigado também você, o Breno, por ter... Eu que te agradeço Tá o bom? convite, um prazerzaço estar aqui. Obrigado, Paulo, pelo convite, Breno também pelo convite. O Paulo gentilmente deixou de fora uma linha do meu currículo, que é uma das mais importantes, que eu sou ex-aluno da faculdade e da USP. Não é verdade? É verdade. É muito bom. Assim você deixou eu falar isso com muito orgulho. Eu estava vindo aqui lembrando de quando, há mais de 2 décadas, já frequentava esse espaço bonito, né? E que está ficando a cada dia mais bonito, eu acho. Ótimo. Obrigado, Paulo. Imagina, é um prazer. Então, assim, para a gente começar a bater uma bola, eu imagino que a gente deve explicar para o nosso público a importância do filósofo Platão, da sua obra, e como, nesse contexto dessa enorme obra, se insere o diálogo específico, o diálogo Fedon. Maravilha. Obrigado, Paulo, por essa ocasião de poder falar um pouco de Platão. Platão é meio uma paixão, né? Porque você vai entrando nesse autor, que é um autor muito prolífico, especialmente considerando que escreveu no quarto século antes da Era Comum, então escreveu muita coisa, sobrou, digamos assim, muita coisa dele. E quando eu começo a falar de Platão, sempre me vem à cabeça aquela famosa definição do Whitehead, que é um filósofo contemporâneo do século XX, dizendo que toda a história do pensamento ocidental não passa de uma nota de rodapé a Platão, né? O que é mentira, obviamente, né? Tem muita coisa que não é uma nota de rodapé a Platão, mas que me lembra um pouco e nos faz lembrar um pouco dessa importância que Platão teve como o início de algumas das questões mais importantes que ainda hoje nos dizem respeito, né? E uma das coisas que Platão faz claramente é inventar a maneira em que se faz filosofia. Há autores contemporâneos que dizem que Platão de fato foi o inventor da filosofia, da maneira de um tipo de discurso, um tipo de disciplina, de prática talvez, que seja diferente daquilo que era poesia, daquilo que era o teatro, daquilo que era a discussão num tribunal, por exemplo, né? Mas o mais interessante, me parece, é que Platão ele faz isso com um olho para a contemporaneidade dele, para o tempo dele. Platão é uma pessoa extremamente antenada. Para você entender um texto platônico, você tem que ser um classicista. Tem que ser alguém que entende de literatura, de história, às vezes até de arqueologia, porque tem questões geográficas aí que você tem que tentar entender para onde é que vai. Então, o exercício de estudar Platão, é por isso que talvez que eu gostei tanto, é o exercício de alguém como eu que teve uma formação muito interdisciplinar, né? Então, quando você tem uma formação em filosofia, por exemplo, contemporânea, depois da Segunda Guerra Mundial, muito analítica, dificilmente você vai gostar de Platão, por exemplo. Porque Platão requer que você entenda a filosofia, entenda a história da filosofia, a história do pensamento, como ela é profundamente entrelaçada com a história da literatura, com a história da arte, com a história do pensamento mais em geral, outros textos. Então, por isso que, primeiramente, eu gostei muito
de sempre estudar Platão, porque na verdade você lê uma linha de Platão e você tem que ir para Tucídides, tem que ir até para a iconografia antiga, tem uma discussão sobre Polignoto, por exemplo, num texto. Então, isso é a coisa que mais me interessou. Por que o Phaedon? E aí isso tem um pouco a ver com, digamos assim, uma certa maturidade, digamos assim, da minha pesquisa nesses anos, que chegou a entender que o incômodo que eu sentia ao ler os comentadores e os tradutores de Platão, às vezes, aqui nós estamos numa casa de grandes tradutores de Platão contemporâneos, né? Inclusive colegas de vocês. O incômodo que é o fato que Platão ele é facilmente, digamos assim, encoberto pela história do platonismo, por aquilo que se fez, se diz com Platão depois. E um dos exemplos, me parece muito claro, é exatamente essa questão da alma, que é o título do Phaedon, ou sobre a alma. Né? Isto é, o dualismo psicofísico, esta grande acusação que a história da filosofia, a história do pensamento fez a Platão, de que ele inventou essa coisa que agora a gente tem que ficar o tempo inteiro fazendo yoga para se reconectar com o nosso corpo. É interessantíssimo isso, né? Digamos, a gente vai buscando numas tradições não ocidentais, não clássicas, não europeia de origem, digamos assim, europeia entre aspas, porque a Grécia, né? Uma solução de um problema que vem lá, de fato, da nossa história, que é essa separação entre o corpo e a alma. Só que essa história de que Platão foi o grande inventor disso é meio que o conto do vigário da história da filosofia, que diz que Platão foi o cara que separou o corpo e a alma. E eu fui me dando conta, lendo os textos platônicos, especialmente o Phaedon, que é o grande vilão dessa discussão, é onde parece que está aí, que não é bem assim. E aí eu me dei conta que podia fazer duas coisas. Uma, fazer o filósofo, isto é, o historiador da filosofia, tentar comentar sobre isso, eu tentei fazer isso, ao longo desses últimos 10 anos, mais ou menos, e depois me dei conta que o problema era a tradução também. Isto é, que toda esta carga histórica sobre um certo idealismo, ascetismo de Platão, era carregada facilmente pelas traduções em línguas modernas, não somente em português, obviamente, mas nas outras línguas. E aí eu, um pouco de maneira ousada, porque o meu sotaque me entrega, né, eu disse assim, não, vamos tentar, então, espelhar essa reflexão que estou fazendo na tradução. Né? E daí nasceu o projeto, e o projeto funcionou muito bem, um pouco porque eu estou há 30 anos no Brasil. Estou há mais tempo no Brasil do que eu vivi na Itália. Isso não quer dizer que eu saiba português ainda, mas, digamos, estou confortável, às vezes, muitas vezes, até, por exemplo, você faz uma lista de compras, eu faço em português, não é? Então, assim, eu falei, mas se eu faço uma lista de compra em português, por que eu não posso tentar fazer isso? Obviamente, tive a ajuda da Companhia das Letras, desses revisores que são maravilhosos, que pegaram 2, 3 tipos de erros clássicos que se faria um italiano nas traduções para o português, né? Mas essa foi um pouco a minha ideia. Quero dizer, a tradução ela tem que espelhar e quase que limpar um pouquinho, né? Não consegui fazer isso completamente, mas limpar um pouquinho essa história de como Platão foi massacrado, de certa maneira, pela história da filosofia platônica, pelos platonistas, né? E tentar um pouco fazer emergir aquilo que poderia ter sido a verdadeira intenção de Platão ao pensar a relação entre corpo e alma. Muito bom. Breno, você gostaria de Cara, fazer uma... te ouvindo, prazerzaço te ouvir. Obrigado, De Breno. novo, muito obrigado, Paulo, por facultar, não só a nós, a todos os ouvintes, essa oportunidade. E te ouvindo, né, aprendendo mais uma vez com as tuas palavras, me veio à mente, né, sobretudo com o Phaedon, né, aquela passagem, né, que a gente até comentava inicialmente, né, sobre pensando no contexto, inclusive, essa pegada do Platão de trazer a filosofia para o dia a dia, né, trazer a filosofia, que é algo que me fascina pessoalmente também, né? A própria forma do diálogo, né, informal, né, uma conversa entre amigos ali em várias circunstâncias. Então, pensando em tudo isso, pensando na conjuntura que nós estamos vivendo, né, um dia hoje para celebrar, embora não completamente, mas digamos parcialmente, está começando a clarear algumas coisas, digamos assim. Pensando nesse dia de celebração hoje, não só pelo fato de você estar aqui, mas por tudo que está acontecendo na conjuntura, né, me vem à mente aquela passagem do Phaedon sobre me corrija o termo, tipo, não é a tipologia das almas, né,
fugiu a palavra, as 9 almas eu não lembro se é no Fedro, se é no Gorgias, enfim, né, mas uma das almas é a alma do tirano, né, Sim. uma das almas é a alma do sujeito que tenta instrumentalizar a própria coletividade em nome, né, dos seus anseios pessoais. Pensando nessa pegada que você propôs e que é algo que nos fascina, né, como utilizar, por exemplo, se é que dá para fazer isso, como utilizar o Platão, as reflexões de Platão sobre o tirano, sobre a alma do tirano, né, sobre os problemas que Platão tinha com a democracia ateniense, que é bem diferente da democracia nossa, enfim, como utilizar, se é que é possível, né, essa reflexão do Platão para a gente pensar questões que nos são caras hoje em dia também. Você chegou, isso é parte do teu projeto Sim. de tradução? Como é que você vê esse... Sim, obrigado, Breno. Inclusive, nós trabalhamos sobre esse tema da Sei, democracia uns anos atrás, sei, né? do projeto Você, do... muito gentilmente, junto com Coimbra, né? Você me Isso, convidou. já deu fim. E esta questão me parece assim, me parece que temos que entender o que significa usar um texto clássico para hoje. Essa é a grande questão, né? Toda tradução de um processo feito mais de 2000 anos atrás para hoje é uma forma de traição. E a gente tem que ficar tranquilos com isso. Né? Não tem como ser diferente. Ser diferente. Então, até porque o nosso olhar, né, os nossos óculos kantianos, eles nos permitem ver algo que talvez Platão não estava vendo. A obra de Platão é uma obra aberta. E, ao mesmo tempo, não ver algo que a gente não consegue ver, porque não estamos lá, não estamos dentro da cabeça. Então, eu estou tranquilo com isso. Eu diria que ler Platão para pensar a política contemporânea é uma coisa que se faz há muito tempo. O que me chama a atenção é que se fez muito menos na segunda metade do século passado. A partir da segunda metade do século passado, não somente Platão, mas Aristóteles, toda a tradição política clássica, ela acabou sendo um pouquinho abandonada, digamos assim, na ciência política, na discussão sobre relações internacionais, etc. Um exemplo clássico é esse livro do Levinsky, acho que chama, né? Como Morre uma Democracia, que é de 2018. Não tem uma citação a Platão ou Aristóteles. O que é muito interessante, porque, de verdade, se você quer saber como morre a democracia, você tem que ler Platão. Sim. Todo mundo leu Platão, porque ele tinha exatamente uma espécie de interesse especial em escrever e representar o problema da democracia ateniense. Você diria que isso tem a ver, por exemplo, com uma leitura, não sei se enviesada, mas do Platão como o avatar do fascismo, por exemplo, uma leitura que até hoje se faz em alguns momentos, né? Platão como o cara que, com a República, preparou o advento do fascismo, de um governo restrito. Porque o Karl Popper, né, ele escreve sobre isso nos anos 40, né, e ele tem razão em parte, o Popper. Porque, agora, você tem que entender o contexto do Popper também. Você dizer que o Popper tem razão simplesmente... O Popper estava fugindo da Áustria, que estava sendo ocupada pelos nazistas, estava lá na Nova Zelândia, e na viagem para a Nova Zelândia, ele começa a esboçar esse texto, dizendo assim: tem muita coisa que parece com o nazifascismo e com bolcheviques também. Ele vai colocar todo mundo no mesmo, né? Me parece que exatamente a preocupação que você trouxe aqui na mesa, achei super interessante, contra a tirania, impede de considerar Platão um autoritário. Sim. Né? Como eu diria toda a literatura do tempo dele, não somente Platão. Né? Se você pensa o próprio Tucídides, o que ele investe nessa discussão de tentar evitar que Alcibíades vire tirano, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que há um consenso no final do V século, começo do IV século, que tem um problema lá, nessa questão. Só que me parece que o ponto de vista de Platão é ainda mais especial, porque Platão escreve sobre a democracia quando a democracia já tinha... Basicamente, era só um pouco como certos países hoje, que diz que é democrático, mas você olha e fala assim: o que tem democrático de fato nisso? De nome. Só de nome. Eu acho que Platão pega exatamente este problema. Por isso que ele é super interessante para pensar os nossos dias hoje. Porque nós estamos vendo exatamente a mesma coisa. Nós estamos vendo um esvaziamento da democracia mantendo a casca. E Platão diz: a casca não é suficiente. Sabe por quê? Porque a casca mata Sócrates. A casca da democracia. O que resta é suficiente para causar muito mais problema do que solução. Então, eu acho que Platão, que vem de uma família rica, aristocrática, cheia de grana, de gente super ligada à política conservadora,
né? O Nícias, que é o tio dele, é o chefe dos 30 tiranos. O Critias, né? O Critias, desculpa, não Critias, Nícias, né? desculpe, o Critias. Nícias é o que está brigando com Alcibíades Alcibíades. no Tucídides. O Critias, né? Mas Platão tem quase que um momento de quebra, me parece, na biografia dele. Ele tinha tudo para virar sei lá, não vou falar agora sobre É. a contemporaneidade brasileira, Não, mas assim, um cara super Não, conservador e mas ele poderoso. sofreu na própria carne os efeitos também na Sicília, né? Quando ele Quando- viaja na Sicília, com Dionísio e companhia, ele sofreu. Veio um tirano. Foi, né? Mas o que acontece é que Sócrates é morto. E quando Sócrates é morto, Platão, pela democracia, pelos democráticos na democracia, Platão olha e fala assim, não funciona. Se esse sistema todo mata o cara mais inteligente, mais livre, etc., tem algum problema. E ele começa a rediscutir tudo radicalmente. E esse processo de rediscussão radical o leva, e aí chega ao ponto do tirano, a alma tirânica, o leva a pensar não somente uma solução política, mas uma solução ética. Platão vai olhar e falar assim, não, a gente aqui tem que reformar o ser humano. Para mim é muito interessante que todos os grandes reformadores, inclusive do século XX... a ética como antessala da política. Exato. Sem uma ética nicômaco, por exemplo, sem uma, outra não Sem uma não vai. funciona. E as duas vão tão juntas, de certa maneira, que, por exemplo, na República, ele não consegue separar como funciona a alma e como funciona a cidade. Ele diz a mesma coisa. Sim. Você tem uma parte racional, uma parte irracional, e não tem jeito, deixa quieto, não tem o que fazer com isso, e uma parte no meio que tenta fazer a ligação entre os dois. Então, assim, é muito interessante, me parece, que Platão parte de uma espécie de quebra na biografia dele, em que ele poderia ser qualquer coisa, mas tudo acaba, e ele começa a refletir sobre por que deu errado. Por que a cidade de Atenas, que tinha tudo para ser a cidade, deu errado. E nessa reflexão, que é política, ele começa a rever tudo. Começa a rever estética, começa a rever, portanto, o teatro, qual é a função do teatro e das artes em geral, rever a questão econômica. Platão tem muitas páginas sobre economia, por exemplo. Fala assim, não, a gente tem que mudar a questão econômica, isso não funciona. E são páginas que o Popper não leu. Porque outra vez leu. Ou se leu... Ele achou que era muito bolchevique, pode ser isso, é verdade, acho que ele leu. Você sabe que, me permita que conclua, eu reli recentemente Popper, e aquela coisa assim de você dizer que releu porque nunca tinha lido, né? Nunca tinha lido. E por acaso estava procurando uma citação no livro, na Sociedade Aberta a Seus Inimigos, o volume primeiro, que é aquele em que ele trata de Platão, e eu li o livro inteiro porque precisava... E não achei. Claro, porque as pessoas inventam. Os fins justificam os meios do Maquiavel, que nunca escreveu isso. Exato. Né? Mas isso me ajudou, foi uma ocasião fantástica de ler de fato o livro dele. E o livro é muito bom. Assim, não dá para concordar com tudo, mas ele tinha, e eu estou dizendo isso para os meus colegas e alunos, ele tinha as melhores referências da época. Ele citava os franceses, os ingleses, os alemães, os platonistas. Então não era um cara... Era de fato... Era antenado. Era muito bom o Popper. É claro que ele chega a conclusões e a ilações que podem ser um pouquinho mais do que a gente imaginaria que seria aceitável, né? Porque no fundo Platão é muito democrático em muitas coisas. O papel das mulheres na política, por exemplo. A discussão sobre economia. Ele vai dizer claramente, olha, ou você resolve a questão da pobreza ou esquece. Está claro isso em Platão. Isso parece hoje uma coisa de comunistas. Né? Mas assim, eu acho que é o elementar, né? É muito mais democrático de muitas nossas democracias hoje. Então, Platão não podia ser democrático por dois motivos. Primeiro, porque a democracia em Atenas no final do V século tem o problema é um partido. Tem o problema de como definir a democracia. Exato. O democrático é um partido político. E Platão não era desse partido. Mas também eu acho... Porque isso é uma coisa que o Robin Osborne, o nosso colega historiador lá de Cambridge, uma vez me falou e sempre ficou na minha cabeça, diz assim, que Platão está escrevendo no IV século, não no V. Uma coisa é Tucídides discutir democracia, uma coisa é Platão. Platão já viu que a coisa deu errado. Então, assim, como é que ele vai apostar em algo que acabou de começar e já deu errado? Agora, isso não quer dizer que haja muitas instâncias, eu diria, que hoje reconheceríamos como de democracia radical em Platão. Pensa a questão das mulheres, a educação pública para todos. São coisas que hoje, olha, a gente está lutando para não perder isso hoje. Né? Mais uma pergunta, Gabriele. A relação daquilo que o Platão escreve e a opção pelo gênero dialógico
o que você entende que há na escolha do gênero diálogo? Né? Qual é a motivação? Né? E se isso você vê uma relação com o teatro? Com certeza. Tanto que muitos autores contemporâneos chamaram isso, inventaram que isso é teatros filosóficos, né? Eu acho que não é justo com o teatro. Se você lê Sófocles, se Sim, você lê Aristófanes, assim, é muito melhor do que Platão, enquanto teatro, quero dizer. sim. Mas os que tentaram fazer uma leitura teatral de Platão perceberam que Platão estava claramente, isto é, explicitamente se espelhando em dispositivos do teatro. Os prólogos, por exemplo, alguns movimentos corais que ele fica colocando no meio. Então, há estudos sobre isso. Então, eu acho que quem estuda teatro vai ficar chateado de ler Platão, porque Platão não é tão interessante quanto o teatro de verdade, mas claramente Platão vai nesse sentido. Olha, todo mundo estava escrevendo diálogos socráticos naquela época de Platão. Todos os discípulos de Platão. E assim, o próprio Fédon, por exemplo, que dá nome ao diálogo, acho que tem uma história que ele escreveu 16 diálogos socráticos. Aristóteles, eu tenho lá em casa um calhamaço desse tamanho de diálogos socráticos escritos por Aristóteles. Alguns completos, a maioria não completos. Mas assim, eu não me lembro quantos são, mas devem ser muitos, porque o livro é alto assim. Então, primeiramente, eu acho que tem a ver com Sócrates mesmo. Sócrates foi um evento. Ele foi um groundbreaking, né? Ele mudou tudo. E as pessoas olharam para Sócrates e falaram assim, cara, vamos manter ele vivo. E como você vai manter Sócrates vivo? Tornando ele uma personagem e fazendo ele falar. Continuar o diálogo. Então, acho que primeiro é uma imitação, de fato. Eu acho que no caso, especialmente desse diálogo que está em pauta aqui, que é o Fédon, é uma imitação lutuosa, né? Isto é quase você fazer um discurso fúnebre ao mesmo tempo. Eu acho que você disse uma coisa que só... Diga, claro. É mimético. E isso não é uma contradição, em certo sentido, com aquilo que ele imagina a respeito da poesia? E do teatro em geral, com certeza. E eu acho que aí também tem um problema de interpretação daquilo que Platão está dizendo. Platão não quer acabar com o teatro, não, sim, poesia. Sim. Ele quer que o teatro é a poesia que a cidade faz. Lá nas leis diz assim, é o nosso teatro que vale, não o teatro desses caras. Não vamos deixar qualquer um chegar aqui e representar qualquer coisa, né, na nossa cidade. As leis são o verdadeiro teatro. Ele diz as leis. O que é uma coisa que é bastante incômodo. O Popper estava já se revirando na tumba, né? Porque parece uma coisa meio de minculpop. Tipo, eu vou dizer o que é a cultura certa, a arte certa e qual é a arte errada. Mas, vamos ser honestos. A gente sabe, nós que temos filhos sabemos também, que tem uma série de lixo cultural que está sendo colocado ao alcance das novas gerações, por exemplo, Sim. E que se eu tivesse o mínimo de poder, tentaria dar um jeito nisso. Né? Então, Platão, como faz um discurso muito teórico, eu não imagino Platão como governante censurando o teatro. Mas no discurso teórico dele, no discurso utópico, ele está refletindo sobre o problema da cultura do lixo, da cultura que diz que o ser humano, o homem, por exemplo, pega o homem macho, o macho tem que andar armado, por exemplo. Os nossos filhos, nossas gerações, nossos alunos estão consumindo uma nova cultura do macho armado, assim que entra de todo jeito. Se eu fosse Platão, hoje eu diria assim, cara, o que a gente faz com isso? A gente tem que impedir que esta lógica antidemocrática da violência, não no diálogo, uma lógica misógina, eventualmente, entre na nossa comunidade. Eu acho que isso é razoável, ou não? Lógico. Então, a poesia dele é aquela que funciona, né? Mas só para voltar, primeiro momento é isso, eu acho. E em segundo, então, é isso no sentido assim, todo mundo está tentando manter Sócrates vivo. Ótimo. É isso, né? Porque ele é de fato uma personagem que... E, em segundo lugar, eu acho que Platão escreve diálogos porque Platão é um dramaturgo biograficamente, dizem as fontes, ele teria sido um dramaturgo, né? Que não deu certo. E não deu certo porque teria encontrado Sócrates na rua e Sócrates falou assim, larga esse papel, joga esse papel aí, né? Com esta imagem belíssima de que Platão está indo ver a apresentação da primeira tragédia dele levando o papel na mão. Por que ele fazia isso? Dizem as fontes, porque os atores tinham um sindicato muito forte, eles faziam o que eles queriam.
Ele mudava as falas, e de vez em quando tinha mesmo briga entre o autor e os atores durante a apresentação. E eu não escrevi isso, cara. Fala direito, ó, tá escrito aqui. Então, assim, tem um pouco essa ideia de ele jogar os papéis no chão e seguir só. Pode ser que seja simplesmente que ele não deu certo como dramaturgo, mas ele tinha, digamos assim, capacidade literária. Para mim isso é importante. Platão saberia escrever. Aristóteles não saberia escrever direito. De jeito nenhum. Ele escreveu, mas não escreveu tão bem. Tanto que o que sobrou foram os de Platão, e não foram de pouquíssimos outros diálogos sobraram inteiros, né? Quase só Platão sobrou. Por quê? Porque acho que ele tinha de fato uma capacidade. Então Platão escreveu diálogo porque ele podia escrever diálogo, porque ele é capaz. E se eu tive a sorte, e vocês também certamente, de olhar de fato um diálogo com calma, vendo a estrutura dele, o ritmo dele, etc., eles são de fato muito bem pensados. Isso, dá para ver que são escritos, reescritos, repensados, né? É um processo de fato literário antes do que filosófico. E às vezes, muitos autores, é o caso clássico do Zeller, né? Um dos grandes historiadores da filosofia alemã do século XIX, eles reclamavam muito disso. Platão é muito sensível, tem muita estética no texto dele. Cadê a filosofia? Né? Mas acho que eles não entenderam isso, que Platão estava de fato muito interessado em dar um suporte literário ao discurso filosófico. Isso é, não conseguia imaginar separar as duas coisas. Né? Os mitos, por exemplo. Quando muitas vezes Sócrates fala assim, olha, aqui eu não chego mais, então eu vou te contar uma história. Aqui eu não consigo mais avançar. Teoricamente, não consigo te explicar a relação entre as ideias e as coisas. Então, vou te contar um mito. O que é isso? É dizer, olha, eu tenho limites teóricos na discussão teórica da filosofia, mas eu não tenho limites imagéticos. Não tenho limites estéticos. Eu te dou algo para você continuar pensando. Platão tinha que acreditar muito na capacidade dele, de criador de mitos, para poder deixar, no fundo, o final da filosofia dele na mão de uma imagem, né? Perfeito. Uma outra questão, voltando então ao Fédon, qual é a relação que há entre este diálogo especificamente e a morte de Sócrates? Pois é, o Fédon é exatamente o diálogo em que Sócrates morre, e é por isso que ele é tão influente, de certa maneira, porque você tem todo o processo da condenação de Sócrates, né? Tem uma tetralogia, né? Eutífron, Críton, Apologia e finalmente o Fédon. No começo do Eutífron, do diálogo Eutífron, Sócrates está indo para o fórum para responder à acusação de Meleto, de que ele estava corrompendo a juventude e cultuando outras divindades, uma acusação clássica de como chama, gente que está na universidade, digamos assim, né? Cristofobia e tudo mais, gente assim, macumbeira, coisa de comunista. Macumbeira comunista, né? Coisa assim. Maconheiro é macumbeiro, enfim, não sei, esse é o ambiente, né? E ele vai, se defende, etc, até que no final do Fédon ele de fato morre. O último dia de vida, portanto, é representado no Fédon. O último dia de vida só começa de manhã cedo, com os amigos, discípulos chegando na prisão, e acaba, de fato, com ele no final do dia, tomando o famoso remédio, né, o fármaco, que é um remédio e é um veneno ao mesmo tempo, e decidindo, inclusive ele decide antecipar de alguns minutos, né, dizendo, não, estou pronto, vamos embora. Vou morrer. Vou acabar logo com isso. Isso é interessante, né? Porque ao mesmo tempo, então, você tem lá uma representação de um Sócrates que é um herói, porque é o cara que morre willingly, você diz, com vontade, ele quer voluntariamente morrer, ele discute o fato de que não se deve chorar a morte dele, né? E todo o diálogo é ele tentando convencer os amigos, os discípulos, a esposa, os filhos que estavam lá, dizendo assim, ó, eu vou morrer, mas eu vou para uma vida melhor, então assim, tranquilos. Então todo o diálogo é uma série de argumentos, imagens, até movimentos físicos de Sócrates. Sócrates levanta, coça a perna, faz cafuné no Fédon, faz um monte de movimento para deixar todo mundo contente, no fundo, né? Ou pelo menos apaziguado. E o interessante é que o Fédon, Sócrates no Fédon, não consegue fazer isso. Todo mundo no final chora,
se desespera. Então ele é um falimento da filosofia, de certa maneira, porque ele não consegue convencer ninguém daquelas pessoas que estavam lá de que tinha que parar de chorar ele. Especialmente não consegue convencer o Criton, que é o grande amigo. Mesma idade dele, inclusive. É o grande amigo dele, parceirão, aquele amigão dele, que cuida dele o tempo inteiro. Blá, blá, blá. E o Criton no final fala assim: como é que a gente deve te sepultar, Sócrates? E Sócrates olha para ele e fala assim: Criton, você não entendeu nada? Eu estou indo embora, eu sou a alma, eu não sou o corpo. E aí vem essa questão do dualismo. Você deixa, né? Mas ao mesmo tempo, e aí você vê que tem uma delicadeza de Sócrates. Sócrates, de fato, devia ser uma pessoa muito delicada humanamente, né? Pelo menos na representação que faz dele Platão. Ele diz, mas tudo bem, Criton, eu entendo, faça aquilo conforme aquilo que são os ritos normais. Não é? Isto é, ele cuida até o final da incredulidade, do desespero de todo mundo. Né? Então tem uma coisa que é belíssima, se vocês forem ler depois do final do Fédon, é exatamente Sócrates olhando para aquilo que ele fez. Imagina, está no último dia de vida dele, os caras estão enchendo o saco dele com um monte de objeções sobre o fato que a alma não é imortal. Se você tivesse um amigo no corredor da morte e diz, olha, eu acredito que a alma é imortal, você faria assim, eu quero eu também. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Não, lá não, é isso que eu estou enchendo o saco dele o dia inteiro. Olha, não é bem assim, veja bem, eu não sei, ora, eu não sei, né? E no final ele ainda está dizendo, gente, tá bom, eu não deu certo, mas assim, fiquem tranquilos, tá tudo bem, a gente vai conversar. Sim. Só não esqueçam do galo, que devemos um galo Asclépio. E que é belíssimo, porque todo mundo quebrando a cabeça para entender o que ele queria dizer. E a minha solução, eu não tenho a solução para isso, a minha solução é a seguinte, a solução é que não tem solução. É propositalmente enigmático. As últimas palavras de Sócrates são enigmáticas como é a vida dele, como é o tempo inteiro ele. Vai saber o que ele queria dizer. Acho que Platão claramente colocou isso para dizer o seguinte, olha, vai pensando, porque ninguém entendeu, nem na hora. Os caras meio ficam loucos, né? Sei lá, foi o efeito do veneno, né? Da droga. Ele falou. Acho muito interessante quanto isso para dizer que, de fato, o diálogo é um texto dramático. Pensando em tudo isso, juntando, né, a questão que a gente estava falando sobre, né, o problema do tirano, da democracia, a questão do teatro, a questão da construção dessa personagem, né, quem é o Sócrates, se é o Sócrates platônico, se é a personagem, quer dizer, se Platão está documentando, se é que é a fronteira, né, entre a documentação e a criação de uma personagem, queria te ouvir um pouquinho sobre puxar um tema que é tão candente hoje em dia por várias razões, né, a relação entre Platão e a retórica. Né, como que Platão, né, não só pensa, né, as duas fases, né, do Gorgias e depois do que aparece no Fédro, né, sobre a retórica, mas como que Platão instrumentaliza essa retórica do seu... Ele, né, você colocou, é um cara com uma formação não dá nem pra gente como descrever, quem somos nós, os anões, para descrever um cara como Platão, né? Assim, às vezes eu me sinto um misto de herege com retardado, né? Tentando fazer quem sou eu para tentar descrever Platão? Uma coisa o Salvatore do Nome da Rosa. Exatamente. É uma coisa mais poliglota. Né? Então, assim, como que Platão instrumentaliza, né, essa retórica do tempo para construir essas peças que não por acaso... Há quem diga que ele é um sofista também, né? Ele sim, claro, bem lembrado, quer dizer, o sofista como o retórico que deu certo, digamos assim, né? O retórico triunfou, né? O herege só é herege porque os outros triunfaram sobre ele. Se a heresia, Heiresis, a escolha, né? Se a escolha dele tivesse prevalecido, ele seria ortodoxia e não herege. Com certeza. Queria te ouvir um pouco. Não, então, eu acho que você tem muita razão em levantar essa questão, né, Breno, porque, no fundo, por exemplo, quando a gente vê, Aristóteles faz uma mini biografia de Platão na metafísica? Na metafísica. E diz assim, Platão foi discípulo de Pitagóricos, Crátilo, que é um sofista, e Sócrates. Pronto. Isto é, nós podemos dizer que Platão é um sofista, porque Aristóteles disse que ele foi discípulo do Crátilo. E assim, não tem muito como não ser sofista na Atenas do final do quarto século. O próprio Sócrates conversa em vários diálogos justamente nesse ambiente. E é percebido pela comédia como tal. 423,
né? Quer dizer, como um deles, né? como um sofista. Então, assim, de certa maneira, é tranquilo. Platão coloca os sofistas em palco nos diálogos dele, dando, né, Gorgias, Protágoras. Os sofistas são centrais, né? O sofista, né? Isto é, são personagens com os quais ele se confronta. Há uma ligação, diria, umbigal de Platão com a sofística, porque acho que ele se forma lá, de fato. Mas tem um problema. Platão percebe, num certo momento, não sei quando, da vida dele, que a retórica e a sofística, que ele maneja muito bem, né? Platão sabe escrever isso. Se você quisesse contratar Platão para escrever um discurso de defesa para você no tribunal, ele faria isso tranquilamente, né? Acho que é tranquilo isso. E é percebido como tal, como um tipo de pessoa, por exemplo, que pode te ajudar a vencer politicamente. Eu não posso tirar da minha cabeça que o Platão é acolhido pelo tirano de Siracusa, que era a cidade mais importante da época, mais forte, mais poderosa, de todo o mundo do Mediterrâneo. Então, tipo, ele vai para o centro do mundo político, como assessor especial de um tirano, porque ele tinha alguma coisa para dar. Ou a gente vai acreditar que foi lá para convencê-lo a ser filósofo. Né? Tem alguma coisa. Platão, de fato, tem um conhecimento, um tipo de sabedoria que é prática. E acho que isso se revela na República, se revela depois nas leis, se revela na discussão sobre educação, na discussão com relação às artes, em geral. Então, assim, você vê que Platão não é o cara que fica lá, né, boiando no céu. Não está na Torre de Marfim. Exato. Isso é bem aquilo que o sofista é. O sofista é o intelectual público. É a pessoa que está em todas. Que está em todos os talk show, está nas Olimpíadas, está no Globo, está no podcast, está na Globo o tempo inteiro. Então, assim, não me parece Platão muito distante disso. Mas acontece alguma coisa. Para mim, a imagem que eu uso, que me vem sempre na cabeça, é quando Platão decide sair de Atenas, de fato, sair do centro, e vai a 40 minutos a pé no Parque de Academos, trabalhar lá. Parece, pela arqueologia, que ele fez uma casa lá e ele fazia os encontros, né, aulas, né, no parque mesmo, no lugar público do parque. Isso é uma quebra. Isso acontece depois da viagem de Siracusa, né? Então tem algo que Platão acaba meio que abandonando. E todos os textos que nós temos de Platão, todos os diálogos, eles são escritos, não tem essa coisa de, eu não acredito que tenha uma ordem de escrita do diálogo, porque não tem uma data de publicação. Platão estava escrevendo os diálogos o tempo inteiro. Né? Tanto que diz lá de Laércio que no leito de morte dele estava escrevendo a introdução de República. Mas acho que isso é um sinal de que, de fato, esses textos eles não estavam necessariamente publicados. Então, quando você fala assim, o Fédon foi escrito na juventude ou no meio, na verdade o Fédon estaria no meio. Sim, mas ele nada impede que 2 parágrafos ele tenha revisto no último dia de vida. Por isso que eu digo que o Platão que nós temos hoje nos diálogos é o Platão que já entrou em crise com a sofística. Ele sabe, tecnicamente, conhece, poderia usar isso à vontade, mas, por exemplo, no próprio Fédon, ele vai dizer assim, gente, amigos, cuidado com a misologia. E o que é a misologia? É exatamente o uso exagerado da retórica, o uso exagerado da competência linguística de persuasão que você tem, que vai fazer as pessoas, e vocês não caiam nisso, não acreditar mais nos discursos. O ódio ao logos, né? Misologia, né? O ódio ao logos. Então, não acreditar mais no discurso. Que é aquilo, por exemplo, que está acontecendo muito hoje. Sim. Hoje a gente olha uma notícia e fala assim, será que essa pessoa está falando isso por outro motivo? E o resultado é que não acredita mais em nada. Se você me permite, então, uma questão paralela a isso, mas que talvez vá no mesmo ponto, né? Há 2 personagens com quem o Sócrates se depara, que são personagens que, digamos, colocam o Sócrates em enrascadas da qual talvez não dê para sair, né? Que é o Trasímaco, no livro primeiro da República, o sujeito que martela mesmo até a justiça, a lei do mais forte, e acabou, ele não muda de opinião de modo algum, e é aquela que eu acho que é a mais interessante por um lado e a mais problemática por outro, que é o Cállicles. Né? Maravilhoso. Que é uma coisa surreal. Não, e é surreal você ler isso e falar, gente, mas será que é rede social que eu tô vendo? Tô vendo o Twitter aqui, né? Os caras, né? É surreal o que o Cállicles disse para os Sócrates, eu quero que se lasque mesmo. E, né, assim, e vai apanhar, é ameaça de apanhar. Sim, a ameaça de ir para cima, né? Quer dizer, assim, para levar a coisa para o mesmo ponto, né? Como lidar com essas
pessoas. Como que Platão ajudaria a lidar com essas... Se o próprio Sócrates, né, se o próprio Platão se viram nesses, né, no palpo de aranha ali, sem saída, numa situação de aporia diante desses... Né, como nós, meros mortais, como que a gente lida... Que luz que Platão pode nos dar para a gente tem que enfrentar. Não, esses caras estão entre nós, né? Eles vêm invadir aula, vêm pensando mesmo, né? Não, pensando no contexto mais terra possível, né? Então, isso está entre nós, redes sociais. Né? Eu não sou um cara tão ligado, não acompanho tanto, mas eu sei de vários colegas que já sofreram N formas de assédio, às vezes, sei lá, banca virtual, por exemplo, os caras invadem né? Como lidar com essa... Platão consegue Chama dar uma a polícia. luz pra gente? Sim, tô brincando. Tô brincando. Tem que chamar o diretor. Tem que chamar a Polícia Federal. Ou o diretor da faculdade. Não. Toque. Né? Não, mas eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque a gente na filosofia tem um pouco... Com o que Platão nos ajuda, por exemplo, para a gente poder lidar com esse... Não, você tem razão. Tem uma espécie de mitologia de origem, de que a filosofia é diálogo. Né? Desde Platão até Habermas, né? Que achava que bastava que todo mundo sentasse na mesa e a gente... Não é bem assim, tadinho do Habermas. Não. Mas assim, essa ideia de que, no fundo, se a gente tiver condições de diálogo, a gente resolve as coisas. Platão era muito realista. Platão era muito mais realista do que o Platão da tradição e o próprio... Essa ideia um pouco assim... como se diz? Sem sal de um diálogo que resolve as coisas. Platão conhecia o ser humano. O ser humano não presta. Não é? A gente sabe que a gente também não presta. Tem uma parte da gente que não presta, que não cede à razão, que não cede o interesse. É o Auriga e 2 cavalinhos ali. Exato. Não é o melhor exemplo. Quando Freud copia Platão na ideia da alma tripartite rachada, ele está olhando para uma coisa... Ele quer ser cancelado nas redes. Muito... Não quero. Eu não estou nas redes, estou tranquilo, mas não quero ser cancelado. Mas a ideia fundamental acho que é essa. Quer dizer, no fundo, Platão é muito mais realista, né? E sabe que há um conflito acontecendo dentro de cada um, nessa decisão de fazer a coisa certa ou não. E, obviamente, um conflito que acontece também na sociedade. Então, assim, o que acontece quando Sócrates confronta Cállicles e o Cállicles não quer dialogar? Sócrates não dialoga. É isso. Vai fazer o quê? Ele até tenta, né? Ele fala, não, então eu vou responder por você, já que você não Exato. quer, eu vou ele seguir. mas não está dialogando mais. Ele está falando sozinho. E aí você fala assim, mas ele não é o cara do diálogo? Sim, mas tem limites. Né? No caso da República, né, que você citou, na verdade, do Trasímaco, é quase a mesma coisa, porque o Trasímaco lança isso. O Trasímaco é muito forte, ele é muito forte intelectualmente, e acho que é uma personagem importante naquela época também, do ponto de vista, digamos assim, é um global, né? Assim, né? E aí Sócrates responde a Trasímaco por 8 livros de República depois. Todo o resto da República é uma tentativa de responder. Então ele aceita o desafio, sem nunca, no fundo, eu acho, pensar que o Trasímaco está sendo injusto, ou negativo, ou pessimista. Porque isso, para mim, é fundamental. Tratar Platão, que escreve tudo isso, né, que bota todas essas personagens para falar, como um idealista, é você não entender Platão. Platão é um super realista. Ele sabe que o ser humano tem problemas. Ele sabe que a justiça é quase impossível de alcançar. Porque é verdade o que Trasímaco fala, que a justiça é sempre o interesse do mais forte. Nós sabemos disso. Quando tem alguma pequena evidência de que não é assim, a gente bate palma, tem esperança, mas a história não é essa. E eu acho que é interessante que Sócrates vai tentando construir a possibilidade de uma cidade justa, e para isso ele vai longe, faz propostas malucas. Quer dizer, para você resolver o problema da justiça real, né, do Machtpositivismo, como diz, né, do poder positivo real, ele vai pensar que não deve ter mais família, por exemplo, porque a família atrapalha, que você vai favorecer os seus filhos, né? E se você favorecer os seus filhos, não está sendo justo com os filhos dos outros. Ou vai ter que botar as mulheres para dentro, porque não faz nenhum sentido que as mulheres não tenham o mesmo poder, a mesma responsabilidade que os homens. Vai criar um sistema de educação pública pelo qual a seleção na cidade é pelo mérito e somente pelo mérito. Que para nós parecem coisas já hoje, assim, borderline. Imagina na época.
Não era no Baudelaire, né? Porque Platão copiou isso de Aristófanes, você sabe. Né? Quer dizer, na verdade, ele pega lá as comédias de Aristófanes, que tinha a mesma ideia maluca das mulheres, do mérito. Tira a maluquice e Tira a coloca... maluquice, mas segue isso. Então, assim, o que Platão mostra é que para Sócrates tentar responder a isso, ele tem que ir longe, mais longe. E aí as pessoas, muitas vezes, os comentadores não compreendem que esse ir longe é exatamente uma resposta à realidade. Isto é quase dizer, eu vou ter que esticar a corda de um nível, porque a realidade, na utopia, porque a realidade não vai mudar. Entende? Ela não permite não vai mudar. esse Tanto esgarçamento. que o final de República, o mito de Ero Pânfilo, que é a escolha que as almas devem fazer da próxima vida, muitas das almas que vão escolher a próxima vida erram. Escolhem, ávidas demais. São ávidas demais. Então, assim, mesmo no mito escatológico, apocalíptico, o ser humano, a despeito da própria vida, não serviu para nada. Se comporta. E qual é o único que se salva aí? Eu acho belíssimo. É o Odisseu, que é genial. Aquela Odisseu, cena. Eu falei assim, cara, eu sofri deixa demais. todo mundo pegar primeiro e, né, vamos lá. Odisseu, né? Ele chega lá, e depois que eles escolheram, ele fala assim: ele escolheu uma arma escondida, medíocre, uma vida medíocre no campo. No campo, lá, por exemplo, sei lá, essa cena é estupenda. Por quê? Porque quer dizer, mas isso não é uma proposta política, entende? Se você lê o mito final de Ero, uma proposta apolítica. A política diz que a gente não vai dar certo. Isso que é curioso. Por isso que eu digo que Platão, ele é realista, não é o idealista. Ele é utópico, mas não é idealista, entende? Ele diz assim, ó, se a gente quisesse, teria que mudar tanto a sociedade, que você, por exemplo, meu querido amigo, você vai ter que aceitar que a tua mulher é igual a você. Eu falei, rapaz, peraí, isso é justiça? Aí não, entende? Quer dizer, isso é realista, né? E me parece tão interessante com o ser humano e com a política ao mesmo tempo, né? Por isso que ele, inclusive, para voltar à sua primeira pergunta e concluir a pergunta inicial, por isso que ele se investe muito na briga com a sofística, na briga com o discurso do tribunal, o discurso da persuasão sem verdade. Não porque ele não sabe fazer isso, ele faz isso. Muito do discurso de Sócrates são hiper persuasivos, você olha para baixo e não tem muita coisa. Mas ele vê que isso é um problema porque isso está minando a cidade. Porque ele quer que a cidade seja justa, porque não quer que os filósofos morram novamente. E quando Platão se depara com o avesso disso, que é a figura do Diógenes, por exemplo, que é a figura do cínico, não o cara que está apegado à política, não o cara que instrumentaliza a política, mas o cara que volta as costas para a política e começa a zombar. Né? A própria escolha de Odisseu, por exemplo, né? Como lidar com esse cinismo? Não que Odisseu seja um cínico no mito de Ero, não dá para dizer isso, mas é uma escolha apolítica. Sim. É a mesma escolha que um Diógenes fez, embora Diógenes seja meio que um parasita da polis. Né? Ele tá ali para cutucar, mas Diógenes sem a polis... É o bufão, ele é o bufão. É o bufão é o Sócrates mais a loucura, né? Como diz o Diógenes. É isso que eu te falar, exatamente. É isso. O que Diógenes é Sócrates, no fundo. E ele pegou uma vertente do socratismo muito radical. Eu acho que cada o Antístenes também vai numa direção, os megáricos vão em outra. Vejo tua vaidade pelos buracos do teu manto, essa passagem é genial. Maravilhosa. E Platão faz uma outra coisa, acho que Platão faz um trabalho mais intelectual. Né? Platão ele está num outro círculo, de certa maneira, da discussão. Platão é, de fato, o intelectual de ponta, entende? Que está em todas. Ele está lá com o Dionísio I e segundo em Siracusa. Quer dizer, você vê que não é o cara que ele é o cara de visão ampla, né? O cara consegue ver todo mundo e falar, peraí, disso daqui, o que eu consigo tirar de melhor desse... E que tem os filhos dos melhores e dos mais poderosos no Mediterrâneo na escola dele, Aristóteles, né? Sim. Então, assim, digamos assim, ele escolhe, não sei se ele escolhe, ele naturalmente se encontra nesse lugar, de certa maneira, mas escolhe um caminho diferente. Né? Mas continua socrático, isso que eu quero dizer. Eu acho que Platão é tão radical quanto Diógenes na discussão teórica, né? Na discussão política, na questão ética, na relação, por exemplo, com o teatro, né? Com a arte. Platão é muito radical, mas é um radical realista. Diz, olha, você quer de fato mostrar essas coisas para as novas gerações? Como é que a gente educa esses caras para não serem egoístas, para não serem individualistas, para não pensar somente no próprio interesse? Como é que vai fazer isso com o TikTok? Para deixar as coisas muito claras. O que a gente faz com o TikTok? Vai deixar os caras 6 horas por dia vendo essa merda?
Desculpa a Não, expressão. não, pode falar. Né? E aí, como é que a gente faz? Assim, eu não sei o que fazer. Gabriel, não sei o que fazer. Imagina Platão. Nem eu. Mas ele tem Quando claro ele se que... depara com a necessidade de responder essa pergunta. Mas ele tem claro que tem um problema naquilo que é a educação das novas gerações, que não é feita só pelas instituições formais, nem somente pela família, mas também pela arte, pelo teatro, pela poesia, né? E nesse caso, nós também pela rede social. E esse ponto que você levantou, acho que valeria a pena, a gente precisa frisar, né? Quer dizer, o cara que é capaz de perceber que há um problema. Talvez seja muito mais importante você ser capaz de detectar o problema do que propor uma solução rápida, fácil ali, ad hoc, que não vai resolver muita coisa. Pelo contrário, pode até agravar esse problema. Né? Essa questão, isso para mim é particularmente Eu caro, também acho porque, que isso é importante. porque é algo que tá aí puxando um pouco a sardinha, né? É algo que eu sinto muito quando eu leio Tucídides, por exemplo, o sujeito que constata o problema, ele Sim. fala, olha, fazer história é difícil, né? Entender a democracia é difícil, dizer quem foi Péricles é difícil, a própria figura do Cleão, por exemplo, que é o cara que talvez tenha sido responsável pelo exílio dele e tudo mais, né? Mesmo o Cleão, mesmo ele chutando o balde contra o Cleão, se percebe que há uma tentativa de entender quem é Cleão e o que esse cara faz. Então, é esse ponto de Platão ser o cara que olha para todo mundo e fala, bom, temos um problema aqui, temos problema aqui, temos isso. Agora, como lidar, como tentar, né, heroicamente, heroica e sisificamente, né, porque o fracasso é certo. Não, é terrível dizer isso, né, mas assim, quem triunfa, Trasímaco ou Sócrates? Né, no limite. Né, Na história, Trasímaco, né, exatamente. historicamente falando, né, quer dizer, Sim. a história continua sendo Trasímaco, mas ser o cara que constata que há um problema e tentar abrir os olhos de outras pessoas para a existência desse problema e falar, olha, para aqui, pensa, talvez esse seja um dos maiores ganhos e assim, levando as últimas consequências, talvez seja uma das grandes razões de por que nós lemos esses caras, que nós lemos esses textos, por que a gente faz questão de subir nos ombros desses gigantes, né? Porque são os caras que, né, falando lá atrás, viram pra gente e falaram assim, olha, para e pensa com carinho, sim. Né, que a realidade é muito mais complicada, muito mais matizada do que a gente imagina. Isso é fantástico. Bem, gente, o papo está muito bom. Tá muito bom, não, tá excelente, Não, né? Mas eu queria fazer uma última pergunta Porra, para que você tivesse as palavras finais. O que a gente pode esperar do curso que você vai dar aqui na USP? ótimo. Obrigado, A Paulo. gente foi Sim, falando é o mais importante. Não, mas o curso vai ser... Você sabe que eu vou contar um segredo. Esse curso eu imaginei a primeira vez, 2 anos atrás, quando fui dar um curso de doutorado na Universidade de Sichuan, na China. E foi exatamente... Eles me convidaram exatamente para falar sobre esta questão da alma e do corpo, esse dualismo ocidental. Você imagina dar aula num doutorado em filosofia ocidental, né, mas também oriental, quer dizer, uma filosofia, eles fazem tudo junto, né, com alunos que conheciam mais ou menos a literatura, a gente que tinha estudado grego, estava estudando latim, eram todos doutorandos, mas que eram de um outro mundo. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante. Outro mundo, literalmente, quer dizer, do outro lado do mundo. Então, quando eu pensei esse curso, eu meio que me obriguei a repensar tudo desde o começo. Entende? Tipo assim, não, eu vou ter que dar razão da minha fé em Platão. Mais do que tudo. Porque eles têm Confúcio lá. Não precisam de Platão. Entende o que eu estou dizendo? Lógico. Então eu falei assim, vamos ver como é que eu faço para fazer um curso que faz as pessoas perceberem que Platão, de fato, não foi qualquer um. Foi, de fato, um pensador relevante para a história e para hoje. E, ao mesmo tempo, o fato de que tentar convencer as pessoas a se apaixonarem por Platão. Porque é isso, fundamentalmente. Platonicamente, eu preciso que as pessoas gostem de Platão para eles embarcarem. Você precisa encarnar o psicagogos. Exatamente, conduzir. Então, o curso foi pensado um pouco nesse sentido. E eu vou, na verdade, pegar algumas breves passagens do Phaedon, as mais importantes, porque vocês sabem que o Phaedon, além dessa questão da alma, que é central, do dualismo psicofísico, etc., para poder provar a imortalidade da alma, Platão inventa aquilo que eu chamo de hipótese das ideias, ou mundo das ideias, ou teoria das ideias. Eu chamo de hipótese porque tem um problema que depois eu vou falar no curso. Então, imagina que você tem um texto em que, ao mesmo tempo, vai na questão fundamental, que é o corpo e a alma, o jeito que nós somos rachados, a gente quer fazer uma coisa, mas não consegue, é isso, o corpo e a alma, é isso, né? O corpo puxando, a nossa
racionalidade, a nossa vontade de fazer fazer a coisa certa, e ao mesmo tempo introduz uma coisa que não faz nenhum sentido, que são as ideias. E aí eu vou ter que meio que no curso explicar por que as ideias, elas não são uma maluquice de Platão, mas são o resultado de uma economia, de certa maneira, intelectual de Platão. Platão precisa das ideias, senão tudo cai. Isto é, introduz, porque às vezes tem essa ideia, eu, os meus alunos certamente têm muitas vezes tiveram essa impressão de que Platão acorda um dia e fala assim, deixa eu complicar a vida de todo mundo, vamos inventar o mundo das ideias. Você é sacana? É o quê? Né? Não é bem assim. As ideias são o resultado de um processo pelo qual era necessário estabelecer algo que não mudasse. Algo que não mudasse com o tempo. Platão acreditava que as ideias existiam? Não sei. Mas elas eram importantes para o discurso dele, para que o argumento dele fluísse. E no caso do Phaedon, as ideias são fundamentais, porque com as ideias ele consegue dizer a alma é imortal. Sim. E, volto a dizer, ninguém espere do curso que eu vou provar a imortalidade da alma, porque eu sou ateu, primeiramente, e Platão mesmo não consegue provar, nem Sócrates. Então é interessante, é o exercício filosófico puro e literário ao mesmo tempo, de você apreciar o processo de refletir sobre um tema. Então, quem procurar o curso achando que vai conseguir provar a imortalidade da alma, eu já lamento, não vai ser por aí. Então, ótimo. Gabriele, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e vamos ao curso. Obrigado, obrigado, Breno, ótimo, obrigado, Paulo. A gente só tem que te agradecer mesmo, foi um ótimo papo, show de bola. Maravilha.